É bem delicado, né, a gente falar de infância. Eu acho que a gente revive muitos processos de traumas, processos onde a gente, às vezes, quando a gente chega na fase adulta, não quer nem mais entrar em contato, né? E a gente também vê que a infância para uma pessoa trans, ela é muito dolorosa. Principalmente quando eu era criança, eu não tinha acesso a nada, assim, relacionado ao mundo trans, travesti. Então, tudo que você via na mídia, tudo que você tinha de conhecimento na escola, nada abordava sobre isso. E quando eu era uma criança, eu já me reconhecia, tipo, eu sou diferente, ou até mesmo as pessoas me colocavam num local de diferença. E aí, até quando você é criança, para você tentar compreender que desejos que você sente, comportamentos que você tem, ou alguma coisa que você faça, ela pode desagradar alguns adultos, porque simplesmente você não está correspondendo com a norma social esperada para um comportamento infantil de até então um menino, né, na infância. Isso é muito ruim, sabe? Isso é ruim para mim, porque aí eu não consigo entender o que é que está se passando. Como é que eu sinto um desejo, uma vontade que para mim ela é própria, ela é natural, ela é humana, ela é minha, ela é do meu interior. Mas ao mesmo tempo eu tenho uma sociedade que me diz que eu não posso fazer aquilo, sabe? E ao mesmo tempo isso vai introjetando em mim uma percepção negativa sobre os meus desejos, sobre as minhas vontades, sobre a minha liberdade de viver enquanto uma criança. Então, aí eu começo a pensar que, antes de sinalizar qualquer desejo meu, eu tenho que refletir interiormente se esse desejo vai, de certa forma, ferir o social. Aí eu acabo me anulando para ser algo que não sou eu. Sou o espelho de outras pessoas. E aí isso é muito complicado você encarar, tipo, e eu acreditava que a vida era isso. Que viver, que se construir enquanto uma pessoa era me anular constantemente, né? Eu vi os meus pais, eu vi as pessoas da rua, ver as questões da mídia e para viver melhor eu teria que viver dessa forma, né? Quando eu me assumo, mas isso tem muita relação com minha infância, é que eu vou saber que aos 3 anos nessa faixa, eu fui levada ao psicólogo, que eu queria brincar de boneca, eu tenho uma irmã mais velha, e eu pegava as bonecas dela, eu queria brincar de boneca, eu queria usar vestido, e eu desejava isso, e eu não tenho nem hoje consciência dessa época, mas eles me disseram isso, olha, você queria isso e a gente levou você no psicólogo, né? Então, de certa forma, essa infância, ela é tida como uma patologia também. Então, né, você não é só uma criança. Se você é uma criança que tem esse desejo, você está doente. Então, a gente vai levar você para um tratamento, né? E o quanto isso é uma segunda violência, né? É aquilo que, eu não estou conseguindo, somos pais que não estamos conseguindo dar conta, aí agora a gente vai levar isso para uma instituição, né? E aí eu sou consultada, né? Mas na época não se debatia também sobre a população trans tão como hoje, né? Então era só mais uma questão de, possivelmente pode ter aí uma questão de homossexualidade, mas não se falou, não se cogitou para minha família que era uma pessoa trans ou poderia ter essa possibilidade, né? E aí é bem difícil da família encarar esse corpo diferente e da sociedade também, da escola, dos amigos, encarar o seu corpo como um corpo válido. E ao mesmo tempo, quando você é uma criança trans, LGBT, você passa por piadinha, por bullying, por preconceito. Então, ser chamada na coordenação, muitas vezes, entendeu? Porque tive problemas na escola, por conta disso, sabe? E tanto que da primeira vez que eu vou ao psicólogo, quando eu já estou na fase da adolescência, né? É justamente para entender por que eu sofria violência desde a minha infância. Entender por que eu era o alvo dessas violências. Entender por que o meu comportamento despertava o ódio em algumas pessoas, né? E aí eu começo a me questionar nesse sentido.
na adolescência foi uma questão de que aconteceu um fato externo, né? A minha avó, que era quem cuidava de mim, né, bastante na época, ela adoeceu, né? E foi um momento também que eu estava, aos 15 anos, eu estava na experiência da minha sexualidade, né? Até perceber que, nossa, eu gosto mais de meninos, talvez, né? E aí eu fiquei nessa, isso foi um primeiro choque que eu tenho na aproximação com o movimento LGBT, né? E aí eu começo a estudar sobre o movimento, a ler um pouco mais, a me interessar, mas ao mesmo tempo eu estava entrando em conflito comigo mesma, né? Nisso que eu começo a estudar, eu vou sempre muito mais a fundo, né? Aí no início eu me assumo enquanto homossexual, né, na época, mas aí já começa o preconceito vindo dentro do seio familiar, né? É bem forte, justamente porque se você andar de mãos dadas com um menino, tem um certo preconceito e é como eu sempre vi na minha vida enquanto um desejo natural meu e encarava ele enquanto desejo natural. Porém, quando você apresenta isso para a sociedade, você vê que isso, na verdade, é um monstro para outras pessoas, né? E a sua vida pode estar em jogo. Quando eu digo sua vida, é tanto de uma violência na rua quanto de uma expulsão em casa. Então, aí a gente tem dois medos. Se eu saio de casa, eu vou para a rua, apanho, ou se eu apanho em casa e trago isso para casa, eu posso sair de casa por esse motivo, né? E aí você vê, então, o problema talvez seja comigo, né? E aí isso foi abalando muito a minha saúde mental com o tempo, né? Na minha adolescência eu sofri muito por conta disso, mas ao mesmo tempo eu estava tentando me encontrar de certa forma. Quando eu chego nos 17 anos, eu não aguento mais. Eu não aguento mais acumular tudo aquilo dentro de mim, não falar para ninguém o que eu estava vivenciando e, ao mesmo tempo, ter medo de falar por acontecer alguma coisa, né? Eu passo por um trabalho na escola, né, sobre identidade de gênero e orientação sexual. E na época eu estava muito focada lendo sobre isso. E minha professora de sociologia não sabia lidar com esse conteúdo, né? E ela disse, olha, a gente tem esse conteúdo para o segundo semestre, mas eu tenho dificuldade. E aí eu sentei com ela e comecei a explicar. Conversar com ela, falar, ver as diferenças. E ela disse, pronto, agora a gente vai fazer um seminário para a segunda unidade. E aí, só que vai ser um seminário diferente. Vocês vão ter que se caracterizar. E aí, como a gente ficou com o movimento LGBT, a gente representou as drag queens e os drag kings. Para quem não sabe, a drag queen é basicamente um homem que faz a performance de mulher, né? Com maquiagem, cabelo, roupa. E o drag king é o contrário, né? São mulheres que vão fazer aquela performance masculina, então botam uma barba e ela sai. E nosso grupo fez isso, dividiu. As meninas os meninos fizeram a drag queen. E a gente desfilou na escola e foi um sucesso. A gente parou a escola, a gente apresentou o trabalho. E naquele momento foi um momento que eu vi que me vestir no feminino era um desafio, porque eu levei tudo as coisas da minha irmã escondido, né? Da minha mãe, da minha família. Quem me maquiou, quem fez toda a produção foi o pessoal da escola, né? E nessa época, como eu já estava debatendo um pouco mais na escola, né? E eu tive uma turma que me acolheu muito bem, sabe? Eu não tive uma turma que fazia bullying comigo, eu tive uma turma que me acolheu, sabe? Então isso foi muito crucial para mim nesse momento. E aí, quando eu fiz a drag queen, que eu botei a peruca, que eu me maquiei, que eu coloquei a roupa, eu gostei muito daquela sensação de me ver, sabe? Aí uma amiga minha chegou, isso foi muito forte para mim, que ela chegou e falou, você tá gostando, né? Aí eu disse, tô, só que eu não tava entendendo. Ela disse, você tá gostando demais, né? E aí aquilo foi um choque para mim, porque era esse demais, né? Eu era esse demais, né? E aí eu precisava
encontrar o que era isso, como viver esse demais. E nessa trajetória, aos 17 anos, eu busco uma psicóloga, justamente para resolver tudo isso. Estava com uma avó adoecendo, eu estava com a sexualidade aflorando, eu estava com identidade que eu não estava sabendo lidar. Eu não podia falar isso para minha família porque eu tinha muito medo de ser expulsa de casa até então. E aí eu cheguei com texto para a psicóloga. Passei um ano vivendo escondida no armário. Isso intensificou meus problemas psicológicos. Tive uma depressão muito profunda, né, e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, eu nunca parei de estudar, sabe? Porque eu sabia que uma coisa que minha avó me falava era que se eu tivesse conhecimento, eu teria tudo. Então, eu sabia que se um dia tudo desse certo, eu teria o conhecimento e as pessoas que quisessem me botar para baixo, eu iria refutá-las, né? E aí, somente quando eu completo meus 18 anos, é que eu me assumo para minha família. Um dia antes, eu vou para o ambulatório trans de Lagarto, sozinha, sem contar para ninguém, né? Passo por uma consulta, conheço outras meninas trans e aquilo me encoraja, me motiva, né, a me assumir. E no outro dia eu me assumo, né? E aí foi um choque inicial, sabe? Só quem me apoiou, que eu senti mais apoio, foi uma tia minha por ser lésbica, mas mesmo assim ela não compreendia o universo, né? O universo trans. E aí são várias batalhas, porque a batalha do nome, a batalha da aparência, como é que minha mãe vai aceitar o nome que ela construiu e colocou para mim, sabe? E aí foi um ano até ela aceitar esse nome, né? Até também a minha irmã compreender também que isso era uma luta válida, que teve momentos que eu não conseguia mais lutar por mim. Teve momentos que minha irmã teve que intervir, sabe, na minha família para realmente... Porque eu já estava cansada, sabe, de você ficar ali no pé sempre. E ao mesmo tempo eu estava com medo de sair de casa, sabe? Mas como eu tinha sido recém-aprovada da universidade, eu sabia que isso seria mais difícil. Porque ali você vai conquistando, querendo ou não, o status, né? Uma forma de poder. Eu não estou desempregada, eu não estou dentro de casa, eu não estou fazendo nada. Eu tenho um objetivo na minha vida, sabe? E aí se você vai me expulsar pela minha identidade, que aí seus preconceitos ficam nítidos. E aí nessa época ninguém queria ser visto assim, sabe? Então era melhor segurar a barra o quanto podia, né? E ao mesmo tempo eu fui fazendo um processo de pedagogia dentro da minha família, de educação, de chegar para minha mãe, de sentar e perguntar: e aí, mãe, você acha que uma pessoa nasce trans, ela se torna trans? A minha mãe: não, uma pessoa se torna. Aí eu disse: então quando você se tornou essa pessoa cisgênera, né? Quando você nasceu, você sentia ser essa pessoa ou não? Ela disse: eu já nasci, eu já me senti assim, fui construindo isso ao longo da minha vida. Eu disse: então, uma pessoa também, ela nasce assim, ela vai se construindo ao longo da vida, da mesma forma que você. E aí ela, sabe, dá uns starts assim na hora, e você vai dando esses starts na sua família, até fazer eles compreenderem de uma outra forma que o que você está vivendo é mais próximo do que eles também vivenciam, do que lhe jogar para um local de abstrato. Mas isso não significa que esse local de abstração não tenha sido colocado para mim. Mas essas foram as fissuras que eu encontrei na minha vida, na minha família, para conseguir mediar um pouco mais as relações. E, ao mesmo tempo, eu queria cursar uma universidade. Então, eu não queria desistir desse sonho. Mas eu bem sabia que, para eu conseguir esse sonho, eu precisava que eu tivesse uma casa, que eu tivesse alguém que me desse comida, no sentido de ter comida na minha casa, de ter uma renda na minha casa. E eu era muito jovem para isso, né? Para conseguir gerir tudo isso ao mesmo tempo. Então, eu acho que hoje são as pessoas que muito me apoiam. É importante ver essa mudança, eu me emociono muito, porque eu sou muito feliz hoje, muito grata por ter elas, principalmente na minha vida, porque são mais figuras femininas, né?
que eu convivo. Hoje eu moro com minha irmã, né? Eu não moro mais na casa da minha mãe, mas a gente se encontra todo dia para ir para academia. A gente tem uma relação ótima. Minha mãe me defende em tudo, sabe? Toca todas as lutas comigo. Meu pai também me aceita hoje, me respeita muito. Meu pai também foi um outro processo que foi diferente da minha mãe, né? O meu pai, ele precisou que a minha madrasta tivesse um processo de maternidade para que ele refletisse que a vida é mais importante do que a moral que a sociedade dita. Ou seja, quando minha madrasta engravidou, que ele viu ali como é nascer novamente uma vida, gerar novamente uma vida, aí foi que ele refletiu. Eu tenho uma vida que já foi gerada, que eu acompanhei, mas que hoje eu não falo mais. Por quê? Porque a moral e desse social foi maior e interferiu nessa relação. Então, aí, nesse dia, ele me mandou mensagem, né, falando que ele queria refazer toda essa história. E foi muito bonito para mim, porque eu já não acreditava mais, né, que ele poderia retornar, né, à minha vida. E aí, ele retorna dessa forma. Sabe, hoje a gente tem um bom convívio, ele me respeita muito. Minha família hoje acredita muito no meu trabalho. Isso. Primeiro eu retifiquei meu nome, né? Antes de tudo, quando eu me assumi logo, eu retifiquei meu nome. Recentemente tinha sido aprovado a ação direta de inconstitucionalidade, né? Em 2018, onde a gente poderia fazer a retificação do nosso nome, né? Via cartório. E aí a Casa Amor me ajudou na época com esse primeiro mutirão de retificação. E aí eu fui lá retificar meu nome. Eu não tinha aparência nem nada. Eu não utilizava as roupas no feminino. Eu estava ainda meio que em uma androgenia, me vestindo masculino, meio no feminino. Mas eu fui retificar o meu nome e estava começando a hormonioterapia, né? Eu fui para o ambulatório, fiz as consultas. Eu nunca cheguei a fazer a hormonioterapia de uma forma não recomendada pelos médicos, porque eu sabia que poderia dar algum problema e nunca mais eu fazia hormonioterapia, seria mais danoso para mim. Então, eu tive o acompanhamento médico, realizei os exames, voltei, comecei a fazer a hormonioterapia, senti o meu corpo, né? E todas as provocações que a gente tem, né? Porque o toque muda, né? Nossas relações também mudam a partir da hormonioterapia, que mexe com tudo. Mexe com o rosto, mexe com o corpo, mexe com o psicológico, que é o primeiro a ser afetado, porque os hormônios deixam a gente, no início, nesse período da adaptação, é comparado a uma menopausa, né, realmente, nas questões psicológicas. E foi assim, nesse desafio, mas com o tempo você vai vendo os resultados, com o tempo também você vai vendo o que você vai lidando, as coisas que você vai deixando também de hormônio, né? E aí foi nesse processo assim, lento e experimentando também essa caminhada para isso não se tornar que eu queira acelerar, nem que seja um processo que seja, ai, meu Deus, eufórico, sabe? Atualmente eu estou formada enquanto assistente social, né? Me formei em serviço social na UNFES no ano passado e fiz meu estágio justamente numa unidade básica de saúde lá de Santa Maria, né? Também estagiei em outros locais, como no Tribunal de Justiça, na violência doméstica e execução penal. E isso foram me aproximando um pouco mais de algumas áreas, né? E uma dessas áreas foi a saúde, né? E aí começar a estudar, ao mesmo tempo que eu estava no meu processo de hormonioterapia, estudar qual era o hormônio melhor para mim, estudar também quais eram as diretrizes, as políticas, né? E dentro desse estudo eu percebi que a saúde foi um campo muito progressista e um dos primeiros campos progressistas para a gente ter para a população LGBT, principalmente para a população trans, né? Até porque quando o Brasil vivencia a questão de HIV e AIDS, né, a população LGBT começa a ser vista nessa política, né? Por quê? Porque a gente
Era uma doença que possibilitava o perigo a pessoas fora desse meio LGBT se contaminarem. Então vamos tratar, vamos focar na comunidade LGBT, porque a gente pode ter um problema, né? É uma perspectiva muito preconceituosa de se abordar a saúde, porque eles poderiam muito bem abordar, tipo, queremos focar, né, na saúde da população LGBT, porque é saúde, né, de uma população. Mas não teve esse enfoque, na verdade, foi esse grande medo, né? E, ao mesmo tempo, o movimento trans e travesti lutava pedindo por saúde para essa população, né? E aí, por mais que a gente não veja isso como uma política da justiça, de nome, mas o primeiro espaço que reconheceu os nossos nomes foi justamente a Política Nacional de Saúde, né? Em 2008, quando a gente tem a portaria do nome social sendo empregado nas unidades básicas de saúde. Isso é extremamente revolucionário, porque o Estado ainda não reconhecia da gente fazer a retificação de nome, mas a unidade básica de saúde dava o direito de você ser chamada pelo seu nome social e colocar isso dentro de um prontuário médico, ou seja, a valorização do seu nome, né? A gente teve homens trans e pessoas trans que conseguiram, na justiça na época, quando ainda precisava passar por todo um processo judicial para fazer a troca do nome, teve pessoas que só conseguiram porque na saúde o nome estava registrado há mais anos. E isso gerou um precedente para que nos tribunais eles reconhecessem o nome dessa pessoa, né? Que nem foi o caso de um homem trans, que foi João W. Nery, né? Que o reconhecimento do nome dele se deu por conta de um assistente social que colocava nas fichas de prontuário, desde o primeiro momento que ele foi atendido, o nome dele social. E o juiz encarou isso como válido, né? Então, essa política de saúde que a gente está falando, ela está dando saúde, mas ela está aproximando mais um processo de cidadania, né? E aí, veja, começa com o nome, aí depois a gente vai ter outras políticas, e uma muito grande que é para a população, a portaria de 2013, né? A portaria do processo transexualizador, né? A gente também tem uma perspectiva de saúde LGBT, mas a gente tem essa portaria do processo transexualizador para as pessoas trans e travestis, que é quem vai falar sobre os ambulatórios, sobre a hormonioterapia, qual idade vai fazer. Óbvio que teve muitos preconceitos na época, né? Que a Sociedade de Medicina barrou muita coisa, né? Elevou também as idades, ou seja, para você fazer uma hormonioterapia, para você fazer uma cirurgia. Cirurgia 22 anos, hormonioterapia 18 anos, né? Sendo que você tem muito hipocrisia, já que no Brasil você vê meninas de 18 anos colocando mamas. Mas a travesti, se ela fosse tentar pelo SUS, ela teria que ter 22 anos e teria que passar por 2 anos um acompanhamento no ambulatório. Porém, antigamente era muito difícil o acesso aos ambulatórios, até porque não existe ambulatório em toda a região do Brasil. Um ambulatório, as pessoas trans não acessam os ambulatórios, entendeu? Ainda é muito difícil. Então, você começa... É também uma burocracia muito grande para você exercer a sua saúde, a plenitude na sua saúde, né? E aí, mas é um começo, é um princípio, sabe? E aí, fui vendo nessa perspectiva de saúde, dos ganhos dessa política, foi que eu fui vendo como era que a gente começava a se inserir enquanto movimento, quais as movimentações que a gente precisava fazer, o que a gente precisava avançar, tanto em âmbito nacional, quanto em âmbito federal, quanto em âmbito estadual, quanto em âmbito municipal. Porque na saúde a gente tem todas as esferas, né? Não é só, no posto mais próximo da minha casa, não é só uma questão assim, né? Mas mesmo assim, eu frequentava o posto de saúde da minha casa, né? A minha psicóloga era do SUS, a psicóloga que eu me assumi foi do SUS. Então, a minha relação com o Sistema Único de Saúde, com a saúde do Brasil, ela está diretamente ligada ao meu processo de reconhecimento da minha identidade. Porque se eu não tivesse uma profissional do SUS, eu não teria chegado
a conclusão que eu cheguei, entendeu? Foi muito importante para mim, sabe? Eu teria chegado de uma outra forma que não me fizesse refletir dessa forma, sabe? Então, a Ariel, hoje, a pessoa que eu sou, ela surge justamente dentro de uma sala que eu posso me assumir enquanto Ariel no Sistema Único de Saúde, num programa de proteção à família, né? Então, tem toda essa questão e por isso que eu me orgulhei muito, sabe, de estudar um pouco mais a política, de entender como essa política funciona, né? E que ela pode ajudar muito mais, né? E atualmente a gente está nesse processo de reatualização dessa portaria de 2013, né? Felizmente, com esse governo Lula, a gente tem essa aproximação no governo e consegue agora galgar outras políticas, né? Estamos na semana no mês da visibilidade trans, né? E nisso a gente vai conseguir, eu acho que muitos avanços, principalmente na área da saúde também. Já na minha perspectiva da educação, quando eu saio da escola, né, e entro na universidade, eu achei que teria mais acolhimento. Eu achei que a universidade estivesse mais aberta, mas foi um processo também que eu tive que duro de refletir e falar. A universidade também não está pronta para as pessoas trans, né? A universidade não é um espaço que nos acolhe, que fala agora você vai poder viver a sua identidade, né? Pelo contrário, a universidade ela continua reproduzindo tudo aquilo que a sociedade já vinha reproduzindo na minha infância, na minha adolescência. Então, ainda ouço comentário, ainda ouço piadinhas, né? Utilizar o banheiro na universidade ainda é um pouco complicado, né? Quando eu entro na universidade, principalmente. Quando eu entrei, eu também, na época, eu não era assumida, né? Eu vou assumir depois, até porque eu entrei muito, muito nova, né? Eu passei no Enem em 2017, aí eu entro em 2018, vou me assumir só no final de 2018, né? Então eu ainda entro, né? Sem minha família saber, mas ao mesmo tempo eu já sabia quem eu era. E aí eu já falava sobre isso na universidade. E achava que teria uma melhor recepção, mas não foi isso que eu tive, né? Então eu fui precisando também utilizar o conhecimento para construir um novo saber dentro da universidade e levar os meus saberes para a universidade, porque eu já estava em aproximação com os movimentos sociais na época. Então, eu começo a fazer um movimento de provocação dentro do serviço social, né? De o que é que vocês estão falando sobre a vida das pessoas trans e travestis que estão morrendo e estão em um local de marginalização e de prostituição. Então, o que é que o serviço social está fazendo para reparar essas vidas, né? E, ao mesmo tempo, eu fui vendo que nada, né? E aí eu fui vendo que se nem lá fora de atuação está fazendo ou se faz muito pouco, né? E para mim também não está fazendo nada, né? Então não tive ninguém ou nenhum professor que me orientasse também na época sobre os meus direitos, que eu podia solicitar o direito do nome social da universidade, entendeu? Não teve. Então tive professores que erravam meu nome, né? E aí, a gente está falando em professores do serviço social errando o nome social, né, de uma pessoa trans em sala de aula, mesmo essa pessoa já tenha dito diversas vezes, né, que o meu nome era Ariel e não aquele que estava na lista de presença, né? Ou até mesmo quando eu estava nesse processo da retificação do nome, ter que explicar tudo, e eu tinha que andar com uma pasta, com documentos, porque isso era que validava a minha identidade. Porque, infelizmente, para as pessoas trans, o corpo não serve, a boca não serve, o que você fala não serve, né? Só vai servir realmente um documento, algo que legitime a sua vida, né? Então, isso foi bem difícil, mas, ao mesmo tempo, foi um processo que, quando eu saí, eu reconheci que isso foi muito, muito importante para o serviço social, porque eu entro enquanto estudante e hoje enquanto profissional, né? É diferente minha atuação. As pessoas
precisaram transicionar comigo também, ver todas as minhas modificações corporais, ver o que os hormônios fazem comigo na íntegra, porque os professores que me acompanharam no início me viram saindo. Então, eles viram como eu cheguei, como eu saí, né? Mas aí, ao mesmo tempo, eu fui encontrando pessoas na minha trajetória que eu pude contar. Professores que me apoiaram, professores que construíram o projeto comigo, porque até mesmo para construir um projeto para a população trans, tinham professores que não iriam topar, né? Ou teriam professores que a gente sabe que no fundo, tem uma transfobia internalizada que não vão querer, ou até mesmo gesticulavam suas transfobias, né? Mas isso, ao mesmo tempo que eu vou trilhando essa história de vida, eu vou me aproximando disso, vou me aproximando do movimento social, da militância, das políticas públicas e sociais para a população trans e travesti, eu vou me interessando por estudar a temática. E aí eu sabia que quando eu entrei na universidade eu queria pesquisar sobre alguma temática relacionada a isso, mas não sabia como fazer. E aí, construindo o meu projeto TCC, eu precisava resgatar um pouco da nossa história, eu precisava ver se no curso de Serviço Social da Universidade Federal de Sergipe tinha alguma outra pessoa trans que tinha feito um trabalho sobre pessoas trans, né? E aí eu vou, dentro do repositório institucional, procurar outros trabalhos que falavam sobre o tema da população trans e travesti, desde 2000 até 2022, né? E aí eu vou em busca desses materiais, né? Horas a fio procurando, e me deparei, fiquei um pouco frustrada porque eu não encontrei nenhuma pessoa trans que construiu um trabalho relacionado a isso. E os trabalhos que eu encontrei que falavam diretamente, ou um pouco se aproximavam mais sobre pessoas trans e travestis, são trabalhos feitos por pessoas cisgêneras e foram apenas 8 trabalhos. Então, mais de 20 anos que eu pesquisei de produção acadêmica dentro do Serviço Social da Universidade Federal de Sergipe, que a gente contar somente com 8 trabalhos, você falar, uma escassez total, né? E aí, se a gente se perguntar hoje, por que a gente não tem tantas políticas? Eu lhe pergunto, por que também não temos tantos trabalhos? Não temos tanto interesse nesses trabalhos, sabe? E o primeiro trabalho, ele data de 2002, né? E aí ele começa a falar da prostituição, do mercado de trabalho informal, dessas meninas. Aí começam vindo trabalhos sobre violência, né? Então, os temas que são recorrentes nesses trabalhos não são temas, uma travesti assistente social falando sobre assunto tal, não. É uma travesti que ela era prostituta, fazia programa na época e ela vai contar sobre o mercado de trabalho da vida dela, né? E ao mesmo tempo, esses trabalhos eles também dialogam com o que elas vivenciam na época e as suas relações com as ONGs que vão surgindo, né? Então, tem uma presença muito forte dos movimentos sociais nesses trabalhos de conclusão de curso do serviço social. Então, a gente vê que para as pessoas trans estarem em locais, principalmente como a própria deputada Linda Brasil, nos espaços da política, não é porque ela só ganhou uma eleição, é porque esse trabalho está sendo feito há muitos e muitos e muitos anos, né? Por essas travestis que estavam nesses movimentos sociais para levar um pouco de cidadania, de direito, e levar um pouco, não era nem, eu acho que levar um pouco mesmo de vida, saber que no outro dia elas estariam vivas, sendo que elas estavam sendo constantemente ameaçadas e apedrejadas nesses locais, né? Então, me reconhecer enquanto travesti é falar, essa memória não pode ser apagada, não deve ser apagada, e a gente tem que sempre reconhecer que essa história é válida e faz com que a gente seja o que a gente é hoje, né? E que para quem acha que isso é flores e para quem acha que começou agora, que a gente está sendo visto agora, mas a gente está gritando desde o passado,
né? A questão é que agora algumas pessoas começaram a nos ouvir, mas ainda é uma batalha muito grande, sabe? Então, o meu trabalho, ele parte dessa minha vivência de exclusão nesses ambientes, infância, família, adolescência, espaço de saúde, espaços jurídicos, universidade, até falar, olha, o que eu passo é fruto também do que as outras pessoas trans e travestis das minhas antepassadas passaram, né? E ao mesmo tempo, o que foi que elas fizeram para que hoje eu conseguisse estar na universidade? Então, eu sabia que o meu espaço de estar na universidade, ele não era um espaço meu, porque era um mérito meu, porque eu fui vitoriosa. Não, era porque eu sabia que aquelas meninas batalharam muito na prostituição, na rua, para que gritassem, para passassem um pouco mais de políticas sociais, para que minha família hoje tivesse uma outra percepção e para que eu conseguisse entrar na universidade e ainda me posicionar, né? Então, trazer as que também não conseguiram contar essa história, porque eu perdi amigas nesse processo, né? Então, você está dentro da universidade, você perde uma amiga, você não fica bem. Você está dentro da universidade, você lida com a transfobia dentro da universidade, você não quer mais estar lá. Então, um sentimento muito dúbio. Eu preciso, mas eu não me sinto bem. Eu não me sinto confortável. Mas eu preciso, porque eu sei que eu crescendo, eu também vou puxar outras, né? Então, esse espaço não é sobre mim, é sobre o coletivo. Mas quando eu faço uma pesquisa, que eu me coloco dentro dessa pesquisa, essa pesquisa incomoda, porque ela vai ser tida como uma não ciência, ou uma negação da ciência, porque ciência é ser neutro. Por que você está falando isso? Mas eu estou falando isso porque eu nunca consegui ser neutra na minha vida. Eu não consegui nunca passar sem ser percebida nesses espaços sociais e políticos. Então, o meu trabalho também não vai ser neutro. Até porque vocês nunca me trataram com neutralidade. Então, a grande hipocrisia da academia, nesse momento que eu estive, era essa. Era mostrar para as pessoas que meu corpo, ele não era só um corpo que passava de uma forma invisível. Ele era um corpo político, porque ele incomodava os espaços que ele passava, né? Da mesma forma que as minhas antepassadas também incomodaram para que eu estivesse naquele local. Precisamos ocupar mais locais políticos, né? Sejam conselhos de classe, sejam conselhos universitários, sejam esses outros espaços, né, científicos. Então, a gente precisa ocupar, resistir nesses locais, né? Compreender também que só a gente não leva nada, só a gente não consegue ir, né? A gente só consegue ir em coletivo. Então, o nosso trabalho é fruto da coletividade. Essa coletividade precisa estar cada vez mais tecendo novas redes de apoio e de fortalecimento, né? E que a gente continue sempre estudando mais, conhecendo mais, para que a gente não seja refutada de uma maneira tão fácil e para que a gente tenha propriedade de estar nos locais que a gente está hoje, né? Porque essa luta não acaba aqui, não acaba amanhã, não acaba daqui a 2 anos, né? Essa luta é para um futuro, né? Essa é uma luta por algo que a gente não consegue nem mensurar, né? Da mesma forma que a gente não ia mensurar a potência de Linda hoje como deputada estadual, né? Aqui em Sergipe, a gente também não consegue nem mensurar o que está por vir, né? Mas que a gente tenha muitos frutos para colher e que a gente possa ter mais empatia, né? E que meu relato ele possa chegar também para outras pessoas que tenham talvez familiares e pessoas trans e que já que isso vai passar em um veículo municipal, né, de Aracaju, que a população aracajuana ela comece a repensar os seus locais, principalmente as pessoas cisgêneras, repensar os seus locais de poder, onde se senta, onde se levanta, né? Se o seu corpo incomoda, se não incomoda, se aquele outro corpo incomoda, por que incomoda, né? E se eu tenho alguma pessoa trans no meu seio familiar, no meu espaço de convivência, é que eu acolha, que eu compreenda, que eu converse, que eu me comunique e que os nossos processos não nos diferenciam
de demais pessoas, né? Que não somos abstrações, né? Nós somos pessoas, estamos aí, temos nosso processo de cidadania de direito e que é isso, respeitar, levar, acolher e somar também a luta. Acho que é isso, nunca, jamais se omitir. Eu quero deixar algo que me remeta sempre a uma construção de saber e de política pautada muito no respeito e no afeto, sabe? Eu acho que quando a gente trabalha junto e esse trabalho ele tem afeto, ele tem amor, ele tem paixão, ele tem significado, ele é um trabalho que ele consegue galgar uma potência que a gente nunca mais viu, né? É um trabalho que a gente não faz na neutralidade, mas a gente faz na relação de afeto e de troca que a gente tem no dia a dia. Então, eu acho que para mim conseguir trabalhar, fazer da minha história, é isso, sabe? Trabalhar com afeto, trabalhar com o outro, reconhecendo o outro com mais humanidade. E eu acho que assim a gente consegue avançar muito, ao invés de eu lidar com você somente por ser você, com uma neutralidade, como se eu não lhe reconhecesse, não lhe visse, né? Eu acho que a política do afeto, ela é uma política muito potente. Eu acho que a gente não consegue ainda nem mensurar que transformação social ela pode vir, porque a gente ainda não tem essa disseminação com esse afeto, com essa ética, com esse respeito, com essa troca, né, com essa humanização das pessoas. E é isso, eu acho que afetar-se uns aos outros, ao ponto da gente criar uma nova política, um novo seio social e uma nova troca de relações sociais, né, na nossa comunidade, dentro do nosso espaço de saúde, dentro do nosso espaço de ensino. E é isso que vai potencializar, sabe, nosso processo civilizatório. Eu acredito que seja isso.